Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação estar aqui para trazer uma palavra no canal Chamaim. E vou tomar por base a palavra no quarto evangelho, que é o evangelho de João. João no capítulo 9, onde tem como título um cego de nascença. Estarei lendo alguns versículos e depois estaremos trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. João capítulo 9, a partir do versículo 1 diz: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados do pai dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos seus pecados e nem por causa dos pecados dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se manifeste nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para que as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama. Com a saliva, passou a lama no olho do cego e disse: Vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. Bom, no texto em que nós lemos, nós vemos aqui uma passagem, a passagem de um homem que nascera cego. Cego, ele nunca viu, porque ele nasceu cego, então ele nunca viu a luz do dia, ele nunca viu jardins, ele nunca viu claridade, ele nunca viu paisagem, porque ele já nasceu cego. Ele nunca viu seu pai, ele nunca viu sua mãe, ele nunca viu seus irmãos, porque a Bíblia diz que ele nascera cego. Se perguntasse para ele, para aquele homem, qual é o teu maior desejo? O maior desejo daquele homem, sem nenhuma dúvida, ele não ia pensar duas vezes. Ele ia dizer: o meu maior desejo é ver, é enxergar. Sabemos que existem muitos desejos, mas eu tenho certeza absoluta que se perguntasse para ele: homem, qual é o teu maior desejo? O maior desejo daquele homem, ele não ia dizer que era possuir um carro. O maior desejo daquele homem, eu tenho certeza que ele ia dizer, não é ter posses ou dinheiro. Mas eu tenho certeza que aquele homem, ele ia dizer, o meu maior desejo é ver, é enxergar. Porque ele nascera cego. E dentro do seu coração, da sua alma, lá no seu âmago, o seu maior desejo era ver. Por quê? Porque se ele enxergasse, mudaria a vida dele. Ele estava à beira de um caminho, ele pedia esmola. Era um homem que não tinha perspectiva de mudança de vida. E ele sabia que se ele enxergasse, a sua vida mudaria. E a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Jesus ia passando, e uma das coisas importantes é que quando Jesus ia passando, ele viu aquele cego. Isso significa que Jesus, ele vê a tua necessidade. Ele vê a tua situação, como você está. Muitas das vezes, pelo momento, pelas circunstâncias, pensamos que o Senhor não nos vê. E a Bíblia diz que Jesus ia passando e ele viu. Fique sabendo que Jesus também, ele vê a tua necessidade. Ele vê aquilo que você está precisando. Mas, porém, você precisa dar ouvido, aguçar os seus ouvidos a ouvir
Jesus. E Jesus vinha com seus discípulos. E quando ele vinha com seus discípulos fizeram uma pergunta. Essa rápida mensagem, eu divido ela em 3 partes. A primeira parte, ela começou com uma pergunta. Os discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou, este ou seus filhos, para que nascesse cego? Foi uma pergunta. Porque existia uma crença judaica que uma criança poderia pecar no ventre da mãe, e eles acreditavam que aquele homem nasceu cego, porque ele poderia ter cometido algum tipo de pecado no ventre da mãe, e por isso nascera cego. Mas Jesus, ele respondeu dizendo, ele nasceu cego, não por pecado cometido por ele, não por pecado cometido por seus pais, mas ele nascera cego para que se manifeste nele a glória de Deus. Esse primeiro ponto aqui, a palavra nos diz que Jesus tem a resposta certa. Os discípulos não tinham resposta. A resposta que os discípulos tinham era errada. Porque uma criança não pode pecar no ventre da mãe. É equivocada essa resposta. Os discípulos não têm resposta. A resposta certa vem de Deus. E quantas pessoas, às vezes você está procurando uma resposta. E você tem procurado essa resposta em pessoas ou lugares em que você vai ter uma resposta, mas não é a resposta certa. Quantas pessoas estão pedindo, estão procurando uma resposta, mas elas não têm a resposta certa, procuram subterfúgio. Mas eu quero dizer, clame ao Senhor, busque ao Senhor, que o Senhor tem a resposta certa para você. E aí, quando Jesus dá a resposta, e a resposta de Jesus ela é certa, a Bíblia diz que ele cospe no chão. E quando ele cospe no chão, ele faz lama, ele faz lodo, e ele pega o lodo e unta os olhos do cego. Imaginemos aqui que lama no olho do cego, o homem já não enxergava. Sabemos que os olhos é uma parte sensível de nosso corpo. E agora o homem já não enxergava, agora Jesus coloca lama dentro dos olhos daquele cego. Humanamente falando, complicaria mais os olhos daquele cego. Mas, porém, uma palavra o Senhor nos deixa aqui. Quem estava fazendo isso? Quem estava fazendo era Jesus. E se era Jesus que estava fazendo, a palavra de Deus está dizendo, ele sabe como fazer. Primeiro, ele tem a resposta certa. Segundo, ele sabe como fazer. Às vezes você não sabe como fazer diante dessa situação, diante desse momento, diante dessa circunstância que você está passando. Você não sabe o que fazer, mas eu quero te dizer através desta palavra, Jesus sabe o que fazer. Quem estava olhando, quem estava ao redor de Jesus, olhando ele colocar lama do olho do cego, não estava entendendo. Quem estava olhando Jesus fazendo isso, quem sabe imaginava o que o mestre, o que Jesus está falando, está complicando mais a vida do cego. O homem já não enxerga, agora com o olho cheio de lama, de terra. Mas quem estava fazendo é Jesus. E a palavra é essa. Se é Ele que está fazendo, Ele sabe como fazer. Então, diante desse problema, diante dessa situação, diante dessa circunstância, creia que Jesus sabe como fazer. Como fazer para resolver, como fazer para colocar um ponto final, como fazer para mudar essa situação que tem trago angústia, que tem trago desprazer.
tenha certeza, Jesus sabe o que fazer. Deixa Ele fazer, porque se Ele fizer, não importa a forma, às vezes a forma que Ele vai fazer, vamos estranhar, ou você vai estranhar, ou você não vai entender, mas deixa Ele fazer, porque se é Ele que está fazendo, Ele sabe como fazer. E quando Ele unta lama no olho do cego, Ele diz àquele homem: agora vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ou seja, neste momento aqui, Jesus, Ele profetiza a vitória daquele homem. O que precisava para ele agora era só uma coisa: obediência à sua palavra. Ele só precisava agora obedecer à palavra de Deus. E eu quero te dizer, para que a sua vida possa mudar, para que a cegueira espiritual possa desaparecer e você possa enxergar um novo caminho, uma nova história, um novo rumo para a tua vida, para a vida da tua família, para a tua casa, você só precisa obedecer à magna e santa palavra de Deus. Então, fica aqui esta palavra de Deus ao teu coração. Lembre-se que Ele tem a resposta certa. Lembre-se que Ele sabe como fazer. E nunca esqueça, você precisa obedecer a sua palavra. O cego foi até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos. E quando ele lava os seus olhos, a Bíblia diz que ele passa a enxergar. Então, obedeça a palavra do Senhor Jesus, que coisas que você nunca viu, você vai ver as bênçãos e os milagres de Deus na tua vida, no teu lar e na tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.